isto. Bem, quinto tópico da nossa sessão, uma coisa que também é importante na prática para vocês, que é o equivalente de glúcidos, mas eu chamo a atenção do ponto de vista quantitativo. Porque um equivalente de glúcidos em batata ou um equivalente de glúcidos em esparguete, naturalmente que não dá a mesma variação de glicemia pela razão que eu falei antes. Portanto, isto aqui para falar, os equivalentes vão ser muito importantes para vocês poderem saber a dose de insulina que têm que injetar em cada refeição. Porque a dose de insulina que vocês injetam depende de três coisas. Com que glicemia é que vocês já estão antes da refeição? Está bem controlada ou está alta demais? Ou baixa? Segunda coisa, qual é o objetivo de glicemia que vocês querem atingir que o médico vos mandou? E, obviamente, a quantidade de hidratos de carbono que vão comer. Que se medem equivalentes, cada equivalente são 15 gramas. E depois de uma outra coisa que vou falar a seguir, que é da sensibilidade de cada um de vocês à insulina, somos todos diferentes. Portanto, as glicémias prévia e a glicemia objetivo, a quantidade de hidratos que eu vou comer, que eu vou medir em equivalentes e a sensibilidade à insulina, que é o próximo tópico. Sabendo que um alimento de alto índice glicémico em 15 minutos já se converteu em glucose, um alimento de baixo índice glicémico pode demorar até 2 horas. Portanto, a vantagem de vocês saber os equivalentes é que conseguem ajustar a dose de insulina em função daquilo que comeram. Mas isso implica, como eu digo aqui, que conheçam bem, nem que seja com o auxílio de tabelas, a composição nutricional dos alimentos que vocês comem. Pronto. E, portanto, tem aqui à direita como é que se contam os equivalentes. Entre 6 a 10 gramas de hidrato. Não é 6 a 10 gramas de alimento, é de hidrato. Por exemplo, o pão. Há bocado deve subir. Se um pão tiver 45% de hidrato de carbono, quer dizer que em, em 10 gramas, em 100 gramas de pão, faz de conta, vocês têm 45 gramas. 45 gramas seriam 3 equivalentes. Não é de alimento, é do hidrato que lá está. Vamos fazer um exemplo aqui com umas bolachas. Vocês vão ao rótulo desta bolacha, que diz que a quantidade de hidratos de carbono, vamos ver na seção dos rótulos que a gente aprende isto às 100 gramas, gramas quando é sólido, mililitros, 100 mililitros quando é líquido, mas diz aqui às 100, portanto tem 72% de hidratos de carbono, por bolacha tem 4,7. Então, se vocês comem 4 bolachas, portanto, para a insulina o que interessa é esta que está dentro da barra, então 4 bolachas é 4,7 vezes 4, são 17 gramas. Se vierem aqui, 17 gramas está na faixa do entre 11 a 20. Portanto, isto vai precisar de uma unidade de insulina à conta destas 4 bolachas. Pronto, é assim que se faz. E agora, vou-vos deixar slides com alguns equivalentes em hidratos não calóricos. Uma batata de tamanho médio, que é a batata do ovo, 3 colheres de sopa de massa, 3 colheres de sopa de arroz, tem em cima em cozido e em baixo o cru, tudo isto é um equivalente, tal como um copo de leite, peço desculpa, um copo de leite ou um iogurte líquido, ou tem aqui os sólidos magros, duas embalagens, aqui uma de leite, claro, o copo de leite é o dobro do tamanho do iogurte, ou ainda, no que diz respeito às sobremesas, estas doses de fruta que aqui têm, banana meia, repara, banana meia, lembra-se do primeiro slide que eu disse que ela tinha muito açúcar, olha a melancia, uma fatia fina, não é aquelas fatiorras que a gente vê, e em contrapartida, se nós formos para os doces, reparem a quantidade de equivalentes que está num simples bolo de arroz ou num bolinho rei agora da altura do Natal. Portanto, têm que ter noção destas coisas para injetar isto. A outra coisa que eu disse, e este vai ser este terceiro vídeo, o nosso último vídeo desta sessão, que eu preciso de saber para injetar a minha insulina é
como é que eu sou sensível à insulina? Há pessoas mais e há pessoas menos sensíveis. Portanto, eu tenho que saber o FSI, o fator de sensibilidade à insulina. Bem, vou repetir o que já disse num slide anterior. A dose de insulina depende de três coisas. Quanto é que eu tenho a minha glicémia antes da refeição? Se eu já estou com ela resvés, pouquinha, baixinha, porque estava quase a glicémia, vou dar muito pouca. Se eu estava com uma glicémia imoral alta, vou ter que dar mais. Qual é a glicémia objetivo que eu tenho? E agora, quantos hidratos de carbono comi e o fator de sensibilidade. A sensibilidade à insulina de cada um define-se como o valor de glicémia, que é quanto é que eu corrijo a glicémia com cada unidade de insulina. Isto é, eu dou uma unidade de insulina, eu tenho aqui várias pessoas, faz de conta, eu dou à Patrícia e ela com uma unidade de insulina baixa em 40, o Alexandre baixa em 30 e o António Afonso baixa em 20, a Patrícia é mais sensível porque só com uma unidade baixou 40, o Alexandre terá uma sensibilidade intermédia porque baixou 30 e o António teria pouca sensibilidade, baixou só 20. Portanto, é o valor de quanto é que eu baixo na glicemia com uma unidade de insulina. Claro que isto varia de pessoa para pessoa. E mais, varia no mesmo indivíduo, conforme o estado de esforço físico, com a hora, e portanto, isto agora era outra conversa. Como é que a gente calcula este fator? Eu não vou querer entrar em detalhes a explicar porquê que se usa este número, mas a gente costuma usar assim para terem uma ideia. Isto não é um trabalho laboratorial, para vos dar uma estimativa. A regra dos 1800, que diz assim: se eu dividir 1800 pela dose diária total de insulina, DDTI, dose diária total de insulina entre rápidas e lentas, que vocês dão, vamos imaginar, dão 60 de lantos por dia, faz de conta, à noite, 60, já é uma dose valente, e dão, faz de conta, 5 ao pequeno almoço de rápida, e 8 ao almoço e 5 ao jantar, faz de conta. Então, 5 e 5, 10 e 8, 18. Total, 18 unidades de rápida, mais 60 de lanches, 78. Então, vocês, para andarem com a glicemia decente, então teriam que dividir 1800 por 78. Este quociente daria o fator de sensibilidade à insulina. Se, por exemplo, o total de unidades de insulina que vocês dão é 60, 1800 a dividir por 60 daria 30. Ou seja, quer dizer que, em princípio, cada unidade de insulina que vocês se injetam será a priori, isto não é um rigor, isto é uma estimativa, conseguirá baixar em 30 miligramas por decilitro a vossa glicemia. Então agora vamos fazer contas. Quando os doentes andam muito instáveis ou estão-se nas tintas para o controle que não ligam nenhuma à diabetes, só ligam quando ficarem cegos ou tiverem infarto miocárdio e nem sabem às quantas andam, porque um dia dá muito, um dia dá pouco, um dia dá assim, assim. E, portanto, não há hipótese de fazer contas. Então, um método muito mais grosseiro, que dá muito mais erros, mas quem não tem cão caça com gato, e o primeiro já de si não é ultra rigoroso, não fazíamos o tal clump. Então, dividem 3.000 pelo peso do doente em quilos. Mas eu não acredito que vocês são todos muito disciplinados, portanto, eu não acredito que vocês precisem de ir por este método. E então, nós podemos dizer assim, quanto é que, vamos ver, um indivíduo com fatores de sensibilidade à insulina tem aqui pessoas sensíveis, pessoas com sensibilidade habitual e pessoas muito resistentes à insulina, com baixo fator de sensibilidade. Isto, em princípio, para ter uma noção, é as doses de insulina rápida que tem que ser injetada em bolos basal, sem contar com a refeição, para baixar os níveis de glicemia. Mas vamos voltar à nutrição, que é o que nos interessa. Então vamos supor, eu tenho um diabético antes do almoço, pica-se, ou tem o sensor e está 178, faz de conta, antes do almoço. O gajo vai almoçar. E ele tem, o médico, na sua consulta, diz que a sua glicemia do objetivo é 120. Então, ele tem 178, ainda antes de ter comido, ele quer ter 120 e, segundo as contas anteriores, usando, por exemplo, esta, ele teria um fator de sensibilidade de 30. Pergunto, quanta insulina é que ele vai injetar ao almoço? Depende do que vai comer. Primeira coisa,
Se o objetivo é 120, ele vai ter que baixar em 58 miligramas. Como o fator de sensibilidade é 30, eu vou dividir a diferença que tem que obter pelo fator de sensibilidade e dá 1,9. Arredondamos para 2. Ou seja, só para reduzir a glicemia, conforme mostrou este gráfico aqui da direita, como podem ver. Só para reduzir a glicemia, mesmo sem comer, ele já vai ter que meter 2 unidades. E agora vou somar os equivalentes da comida. Eu já falei dos equivalentes no tópico anterior. Ele vai comer um prato de sopa, sopa conta 0 equivalentes, porque se for decente, se não for sopa de batatas, é verdura. E este indivíduo come um bifinho, ora, a gente só conta os hidratos, portanto não conta aqui o bifinho, mas verduras, e come um bocadinho de arroz de feijão. 3 colheres de sopa de arroz de feijão dá um equivalente, uma colher de sopa de arroz de feijão dá outro equivalente. Como eu disse, a carne ou o peixe e a salada não contam e como uma laranja. Então, eu tenho mais 3 equivalentes ao almoço. E, portanto, como em princípio ele tem que dar uma unidade de insulina por cada equivalente, e ali mais 2 que eu tinha calculado, com estas glicémias e com este almoço ele tem que meter 5 de rápida. Caros amigos, está percebido o que eu disse? Foi claro? Está percebido? Como se costuma dizer, branco é, galinha ao põe. Limpinho. Doutor, está-me a ouvir? Então, e um vinho, um copo de Vou ouvir, vinho. António, sim senhora. Um copo de vinho, com quantos equivalentes? De, sei lá, 150 centilitros. O problema grave do álcool, eu hei de falar, o problema do álcool é que a gente não o mede como equivalente. O álcool aumenta a glicémia por mecanismos metabólicos não de hidrato de carbono. Ok. O problema do álcool é que escapa-nos à conta caloricamente. Essa pergunta é muito boa. Caloricamente, eu costumo dizer aos doentes, sobretudo mesmo em clínica de obesidade, mesmo que não haja diabetes nenhuma, um copo de vinho em termos calóricos é uma batata de tamanho médio, a tal batata do ovo. Em termos de equivalentes, nós também temos um fator de sensibilidade ao álcool, não é só para a insulina, que varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que vão à noite para a paródia e bebem e não ficam bêbados, e outros como eu, que não estamos habituados a beber álcool, se eu beber um copo de vinho, fico logo com sono. Portanto, para uma sensibilidade média ao álcool, mal a comparado, pode ter mais um equivalente pelo copo de vinho. Mas é muito grosseira a estimativa, porque o impacto do álcool na glicemia é por outros mecanismos. Aliás, repare que quando as pessoas diabéticas querem fazer insulina e bebem demais e apanham uma bebedeira, eles quase sempre entram no banco do hospital e em hipoglicemia e não em hiperglicemia. Portanto, o álcool tem efeitos sobre a glicemia por mecanismos metabólicos diferentes desta coisa de corresponder a equivalentes de hidratos de carbono. Não lhe consegui responder assim tão prático e tão concreto como fiz com estes equivalentes, mas de facto não há. A pergunta do António é muito boa, mas não é de resposta fácil. Ok? Mais questões? Então, vamos continuar. Estamos quase a acabar. Pronto, Ok. é isto. Portanto, último tópico desta sessão que eu considerei muito importante para vocês, resumo final. É um slide de resumo. Portanto, como eu disse no princípio do nosso curso, ainda vamos ter mais sessões, o diabético deve levar à letra a alimentação saudável, mais meia dúzia de cuidadozinhos. Portanto, privilegiar alimentos de baixo índice glicémico, por isso, ser um fanático, ser eu digo mesmo, um fanático dos hortícolas, é o que ele mais precisa. Ok, faz parte da vida comer um chocolatinho, faz parte da vida comer um bolinho, com certeza, mas nunca em estômago vazio. Agora vem o Natal com mas como sobremesa e carregam na insulina. Deem a importância da sopa e do prato em cruz como grandes fornecedores de hortícolas. Saber escolher os acompanhamentos, também falámos disso, das massas e das leguminosas. Epá, por muito trabalho que vocês tenham, vocês aí na província não há muito esse defeito, aqui nos centros é horrível. Trabalha o marido, trabalha a mulher, trabalha tudo, chegam a casa, os filhos vêm da escola, ninguém tem tempo para cozinhar. Deviam ter cozinhado no fim de semana e posto agora. Portanto, param no supermercado, no Pingo Doce ou no Mercadona, onde calha, e vem o bacalhau e vem o não sei o quê, já preparado. Esses pratos já processados são uma bomba, além da gordura, de índice glicémico. Portanto,
fugir da comida processada, que vem carregadinha de açúcar e de sal, perceberem bem a conversa dos equivalentes e do fator de sensibilidade e, portanto, a vida corre bem. E é com isto que eu termino esta sessão de hoje. E, portanto, a próxima sessão, do dia 18 de dezembro, seguirá estes moldes também. Eu também não posso ir à Covilhã. Eu acho que eu irei à Covilhã provavelmente esta semana, quinta-feira, fazer consulta, nem é por causa da universidade, mas para mantermos com disciplina as nossas sessões à segunda. A próxima, do dia 18, será também online, que eu não posso ir à Covilhã no dia 18. Depois, obviamente, o Natal, no dia 25, não fazemos sessão, e eu nessa semana, portanto, quando eu fizer a próxima sessão, dia 18, direi em que dia é que fazemos a sessão da semana entre o Natal e o fim do ano. Mais alguma questão? Gostaram deste sistema da sessão online? É muito bom, não é? É muito melhor. Para mim, então, é ótimo. Para Meus mim também. amigos, um abraço a todos. Um Já abraço. vão, hoje, daqui a cerca de pouco tempo, terão, até ao fim da tarde, terão no vosso e-mail os links de YouTube onde estão estas sessões de hoje que eu já vou converter. Fiquem todos bem. Se tiverem dúvidas, mandem. Um abraço. Boa tarde. Deus.